Muito bem. Começamos nossa aula de hoje. Nosso tema inicial da aula de hoje é estudo de um capítulo do Código Civil chamado Dos Excluídos da Sucessão. Dos Excluídos da Sucessão. Artigos 1814 até 1818 do Código Civil. Esse capítulo, chamado Dos Excluídos da Sucessão, trata de um tema também chamado de indignidade. Indignidade. Em outras palavras, é o herdeiro indigno. É o herdeiro indigno. O que está sendo tratado nesse capítulo, chamado Dos Excluídos da Sucessão? A indignidade, ou herdeiro indigno, também chamado de excluído da sucessão, é aquele herdeiro que pratica um ato grave contra alguém que ele eventualmente vai receber a herança. E por praticar um ato grave, a consequência jurídica no direito civil é a perda do direito ao recebimento da herança. Então, imaginemos que um filho mate o pai, mate a mãe. Nesse caso, além do aspecto criminal, da ação penal, do crime de homicídio, vai a júri, processo criminal, etc., tem a ver lá com a justiça criminal, aqui no direito civil, a consequência jurídica é uma punição civil, uma pena civil, há uma sanção civil de perda do direito à herança. A consequência jurídica, então, para o direito civil, é que esse herdeiro vai perder o direito à herança. Senão, a pessoa mata o pai, mata a mãe para receber a herança e acaba recebendo a herança, se não houver essa punição aqui no direito civil. Então, o herdeiro indigno é esse herdeiro que vai perder o direito à herança por conta desse ato praticado contra alguém que eventualmente vai deixar a herança para ele. Antes de a gente dar até o conceito, para fazer um resuminho disso que eu acabei de falar, eu gosto logo no começo da matéria de destacar, para não confundirem indignidade com deserdação. São dois temas diferentes, indignidade, também chamado de excluídos da sucessão, com a deserdação. A deserdação existe no Brasil? Você poderia me perguntar. E a resposta é sim, existe deserdação no Brasil, que nós vamos estudar em outra aula, lá depois que nós estudarmos testamento. Por que a gente vai estudar deserdação depois de nós estudarmos testamento? Porque a deserdação no Brasil só acontece através de testamento, é diferente da indignidade. Na deserdação, que nós vamos estudar em outra aula, só para não haver confusão com a matéria de indignidade, confusão essa que muitos jornais de grande circulação do Brasil fizeram, confusão que boa parte da imprensa acabou fazendo, especialmente no famoso caso da Suzane Richthofen, que todos nós acabamos por ler nos jornais, que a Suzane Richthofen foi, inclusive, condenada pelo Tribunal de Justiça, do júri, e está cumprindo pena pelo crime de homicídio dos pais. Ela acabou por matar os pais acompanhada, ou seja, com seus comparsas, que era o seu namorado e o amigo do namorado. O que a Suzane Richthofen fez foi um ato de indignidade. Muita gente escreveu aí nos jornais, falados, escritos da internet, eletrônicos e etc., falaram e escreveram na mídia que tinha sido uma deserdação. Ela perdeu, pelo fato de ter cometido o crime de homicídio, ela teria perdido por uma deserdação. E não é uma deserdação. Por quê? Na deserdação, só para não confundir, a pessoa tem que fazer um testamento, escrever no testamento: deserdo meu filho, minha filha, ou meu pai, minha mãe, porque praticou um ato de deserdação, tal, do artigo tal do Código Civil. Se não tiver no testamento, não haverá deserdação. Então, a deserdação, ela só acontece através de um testamento. Se não tem testamento, esquece deserdação. Não é deserdação, pode ser outra coisa, mas não é deserdação. Que é o que aconteceu no famoso caso,
que é o exemplo mais fácil de todo mundo lembrar, da Suzane Richthofen. Os pais tinham uma certa condição financeira boa, pelo que nós lemos no jornal, eu nunca li o processo, mas pelo que a gente leu nos jornais, e ela matou os pais, tem a condenação, inclusive, no crime, e a consequência no direito civil foi a perda do direito à herança. Isso é matéria do que nós estamos estudando hoje, começando a estudar agora. Está aí um exemplo fácil, então, de você lembrar. O fato de um filho, uma filha matar os pais ou cometer outros atos que a gente vai estudar na sequência, acarreta a perda do direito da herança. Então, está aí a introduçãozinha da matéria, para vocês terem uma ideia do que é indignidade e nunca confundir com deserdação. Dada essa introdução, podemos chegar, então, no conceito de deserdação, conceito de indignidade. O que é indignidade? Ou exclusão da sucessão. Indignidade para a doutrina, é a pena civil, portanto, uma punição, é a pena realmente, é uma pena civil, de direito civil, é a pena civil que priva do direito à herança, que priva, retira o direito à herança, que priva do direito à herança o herdeiro ou legatar, que cometeu um ato previsto em lei de exclusão da sucessão. Repito, é a pena civil que priva do direito à herança o herdeiro ou legatário que cometeu um ato previsto em lei de exclusão da sucessão. Tá aí o conceito de indignidade. Então, o herdeiro indigno. Então, tá aí o exemplo de indignidade. Tá? Indignidade. Tá aí o tema indignidade. Tá? Muito bem, vamos aprofundar então na matéria. Começamos então, dado o conceito, a introdução da matéria, quais são as hipóteses? Quais são as hipóteses de indignidade? Tá? Próximo tema desse item desse tema, hipóteses de indignidade. As hipóteses de indignidade, as hipóteses de exclusão da sucessão, estão em um único artigo, artigo 1814 do Código Civil. Então, 1814 traz todas as hipóteses, só esse artigo acaba por trazer todas as hipóteses de indignidade, tá? Vamos estudar então essas hipóteses de indignidade, que estão lá no artigo 1814. O primeiro inciso lá do 1814 trata dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. Homicídio e tentativa de homicídio. Então, 1814, inciso 1º, fala de homicídio e tentativa de homicídio. Algumas observações em relação ao primeiro inciso. Primeiro inciso, ele fala de homicídio doloso. Primeiro cuidado que tem que ter, homicídio doloso. Então, homicídio culposo não é hipótese de indignidade. Homicídio culposo não é hipótese de indignidade, tá? Só homicídio doloso. Esse é o primeiro cuidado. Pode ser um homicídio tentado ou homicídio consumado, mas tem que ser homicídio doloso. Então, homicídio doloso tentado ou homicídio doloso consumado, não homicídio culposo. Então, se um filho está dirigindo um carro com o pai do lado, em alta velocidade, perde o controle do carro, bate o carro e o pai morre, ele cometeu homicídio? Sim, ele cometeu homicídio culposo. Ele responde pelo crime de homicídio culposo, mas será aplicada a pena de indignidade para ele, de exclusão da sucessão? Não, porque foi homicídio culposo e não doloso. Tá? Outro cuidado que tem que ter nesse primeiro inciso é o seguinte. Vamos imaginar que um filho se dê muito bem com o pai. Tá? O pai é divorciado lá da mãe, e esse pai casou de novo.
Então, esse filho tem uma madrasta, segunda mulher do pai. Não é mãe dele, é madrasta, porque é o segundo casamento desse pai. E esse filho se dá muito bem com o pai, mas não gosta da madrasta. Vai lá e mata a madrasta. Pergunto, continua tendo direito à herança do pai quando eventualmente o pai morrer? Então, o filho se dá muito bem com o pai, não tem problema nenhum com o pai. Adora o pai. Mas matou a madrasta, a esposa do pai. Perde a herança do pai também quando eventualmente no futuro o pai morrer? Perde. Vai perder sim. Por quê? É o finalzinho do inciso. Tem que tomar cuidado, isso adora cair em concurso, exame de ordem, o finalzinho do inciso. Porque todo mundo pensa assim, se matar o pai, perde a herança do pai. Mas não lembra que se matar a esposa, o cônjuge do pai, a companheira de união estável do pai, da mãe, o companheiro da mãe, o cônjuge da mãe, também vai perder a herança do pai e da mãe. Por quê? É o finalzinho do inciso. Fala, ó, se matar ou se cometer homicídio ou tentativa de homicídio contra cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Então, um irmão que mata o outro irmão, além de não receber herança desse irmão, não vai receber herança do pai, da mãe, do avô, do avó. Por quê? Porque você matou um descendente do seu pai, um descendente da sua mãe, descendente do seu avô, da sua avó, do seu bisavô, da sua bisavó. Vai perder a herança de todo mundo. Então, esse finalzinho do primeiro inciso tem que tomar muito cuidado, tá? Segundo inciso, segunda hipótese, do 1814, trata dos crimes contra a honra, quais sejam calúnia, difamação e injúria. Não pode esquecer também do crime de denunciação caluniosa. Então, a forma como o inciso está escrito são 4 crimes, tá? Primeiro, a denunciação caluniosa, começa assim: acusado caluniosamente em juízo, crime de denunciação caluniosa, e depois os crimes contra a honra, que são calúnia, difamação e injúria, tá? Então, a próxima vez que você xingar seu pai e sua mãe, ele vai virar para você e vai falar: você acabou de perder a herança. E é verdade, é verdade. Se você xinga, usa palavras de baixo calão contra seu pai e sua mãe, comete o crime de injúria, você cometeu um ato de indignidade. Claro que depois, no dia seguinte, você pode pedir perdão e ele pode te perdoar. Nós vamos estudar como é que funciona esse perdão em relação ao ato de indignidade daqui a pouco, né? Mas a verdade é que isso realmente é um ato de indignidade e perde o direito à herança. Perde o direito à herança se não houver o perdão por parte da vítima da indignidade. E, finalmente, o terceiro e último inciso, do 1814, que é a terceira e última hipótese dos 3 incisos que tratam da indignidade, trata do testamento. Se alguém impede, ou basta tentar impedir o pai, a mãe, por exemplo, de fazer um testamento, tem como consequência jurídica a perda do direito à herança. Então, impedir ou tentar impedir alguém de fazer um testamento, está lá no terceiro e último inciso, né, através de meio fraudulento, de violência, ou, né, basta que consiga inibir ou obstar, né, a realização de um testamento, de um ato de última vontade, terá como consequência jurídica a perda do direito à herança em razão do ato de indignidade. Está lá no inciso 3º do artigo 1814. Muito bem. Essas são as hipóteses de indignidade. A pessoa praticou um ato de indignidade. Praticou um ato de indignidade. E aí? Pode ser perdoado? Sim, pode ser perdoado. É o que é chamado, pela doutrina, de reabilitação do indigno. Nada mais é do que o perdão. Reabilitação é a mesma coisa que perdão do indigno. São expressões sinônimas. Reabilitação do indigno ou perdão do indigno. A reabilitação, ela vai ser de forma expressa ou tácita. Então, a reabilitação, ela será de forma expressa ou tácita. A reabilitação expressa, ela acontece ou por testamento ou por ato autêntico. Ato autêntico. Vamos entender primeiro a reabilitação expressa ou o perdão expresso. A reabilitação expressa ou o perdão expresso vai acontecer ou por testamento ou por ato autêntico. Testamento, eu deixo um testamento, por exemplo,
estou perdoando meu filho pelo fato de ter praticado tal ato de indignidade. Fala lá o ato da indignidade, o dia, o horário e tal, que ele praticou o ato de indignidade e fala que está perdoando, portanto, ele vai receber normalmente a herança. Está constando isso no testamento. Ou então por ato autêntico. O que é ato autêntico? Essa expressão do Código Civil chamada ato autêntico. É uma declaração assinada pela pessoa, nada mais isso, datada e assinada pela pessoa. Não precisa de escritura pública. Ato autêntico, portanto, nada mais é do que uma declaração assinada pela pessoa, datada e assinada pela pessoa. Tá? Então, você pega uma folha de papel e escreve: estou perdoando meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, pela prática do ato de indignidade praticado no dia tal, tantas horas que foi tal ato. Tá? Escreve o ato e faz o perdão. Então, pode ser feito o perdão expresso, a reabilitação expressa. Pode também ocorrer a tácita, a reabilitação tácita. O que é a reabilitação tácita? A reabilitação tácita acontece da seguinte forma. Vamos supor que eu seja vítima da indignidade, de um ato de indignidade. Eu sou vítima de um ato de indignidade. Depois que eu sou vítima desse ato, eu faço um testamento deixando bens para o autor do ato de indignidade. Repito. Então, a vítima da indignidade faz um testamento deixando bens para o autor da indignidade após ter sido vítima da indignidade. Isso é um perdão tácito. Só que é um perdão tácito, nesse caso da tácita, só nesse caso da tácita, apenas dos bens deixados em testamento. Não é um perdão de todos os bens. Então, aquele autor da indignidade vai receber esses bens de testamento, mas vai perder os demais bens que não estão incluídos no testamento. Então, o perdão tácito, ele é um perdão via testamento, mas não é que via testamento eu escrevo de forma expressa. Simplesmente eu estou, como vítima da indignidade, deixando bens para o autor da indignidade após o ato da indignidade e, como consequência, isso que significa um perdão tácito em relação a esses bens. Em relação a esses bens. Tá? Aí sim, aí estamos diante de um ato de perdão tácito. Está aí a reabilitação do indigno, também chamado de perdão tácito do indigno. Agora, você poderia perguntar, Cristiano, mas o ato foi praticado, precisa provar? Precisa provar que aquele ato realmente aconteceu? Precisa. Precisa provar através da ação de indignidade. Ação de indignidade. Então, o ato praticado precisa ser provado. Não basta alegar lá no inventário. É o que nós chamamos de questão de autoindagação lá do inventário. O que é uma questão de autoindagação do inventário? É uma questão que não vai ser discutida no inventário. Vai ter que ser discutida em outra ação. Vai ter que entrar com uma ação nocível, independentemente da ação penal, para provar que aquele ato aconteceu. Para provar que aquele ato aconteceu. E aí temos várias regrinhas que nós temos que, então, estudar em relação a essa ação de indignidade. Primeiro aspecto, legitimidade ativa. Legitimidade ativa. O que é legitimidade ativa? Também chamada de legitimação ativa. As duas formas estão corretas. Está correto falar legitimidade ativa, está correto também falar legitimação ativa. Tanto faz, as duas formas estão corretas, né? Mas são expressões lá de direito processual civil. O que significa legitimidade ativa? Quem pode entrar com a ação? Tá? Quem que pode entrar com a ação de indignidade? A ação de indignidade vai ser ajuizada pelos interessados na declaração de indignidade. Então, os outros herdeiros, por exemplo, são interessados, o legatário, donatário, são interessados em entrar com a ação de indignidade. Tá? Então, tem que haver um interesse jurídico, uma ligação jurídica.
Basicamente, quem vai entrar com essa ação são os outros herdeiros, né? Mas os herdeiros, legatários, donatários, até o credor do falecido pode entrar com a ação. Então, legitimidade ativa são essas pessoas, em especial mais comum na prática, vamos ter, a gente sabe a teoria, ainda a gente conhece a prática, na prática ser um outro herdeiro que ajuiza a ação de indignidade. Então, se um filho, são dois filhos, um filho mata o pai, por exemplo, o outro filho vai entrar com ação de indignidade em face do irmão. Legitimidade passiva. Quem que é réu da ação? Legitimidade ou legitimação passiva na ação de indignidade. Aí está fácil, o herdeiro indigno, né? O herdeiro indigno é que vai ser o réu da ação de indignidade, ele que vai ser o réu da ação de indignidade. Lembrando que essa ação é uma ação nocível, direito civil, processo civil. Não estou falando em área criminal, né? Em ação penal, promotor de justiça entrar com ação penal, ou a vítima entrar com ação penal privada pela calúnia, difamação, injúria, o promotor criminal entrar com a ação penal de crime de homicídio. Não, estou falando de direito civil, processo civil, vara civil, vara de família, se tiver vara especializada de família e sucessões na comarca. Se não tiver vara especializada de família e sucessões, ajuiza na vara civil, distribui nas varas cíveis. Então, direito civil, processo civil, ação civil. Ação de indignidade é uma ação civil. Uma perguntinha aqui. O Ministério Público pode ajuizar a ação? Promotor de justiça civil pode ajuizar a ação de indignidade? Então, depois do caso da Suzane Richthofen, foi alterado o Código Civil. Lá o artigo 1815, parágrafo 2º, foi incluído pela lei 13.532 de 2017. Esse 1815, parágrafo 2º, foi incluído justamente para dar legitimidade ativa ao Ministério Público, ao promotor de justiça civil, para entrar com a ação nas hipóteses de indignidade do inciso 1º. Cuidado! Não são todas as hipóteses de indignidade que o Ministério Público vai poder ajuizar a ação. Até 2017, ele não podia ajuizar a ação em nenhuma hipótese. Isso é um equívoco grave, porque você imagina, se o filho matava o pai, mãe, ou o pai e mãe matavam o filho, e os outros legitimados não entravam com a ação, o promotor não podia entrar. Isso era o entendimento da doutrina, o MP não tinha legitimidade ativa. Então, foi incluído expressamente hoje no Código Civil essa legitimidade ativa do Ministério Público, novidade desde 2017, em que o promotor de justiça, no caso de homicídio doloso tentado ou consumado, é possível o MP nocível entrar com ação para provar o ato da indignidade e, consequentemente, ter a perda do direito à herança por parte do ato e do autor da indignidade. Então, o MP tem, sim, legitimidade ativa. O procedimento lá do Código de Processo Civil, procedimento comum, tá? Procedimento comum, né? Ainda chamado por alguns procedimento comum ordinário. Então, o procedimento comum lá do Código de Processo Civil. Tem prazo? Tem um prazo. Qual que é o prazo para entrar com essa ação? O prazo para entrar com essa ação é o prazo de 4 anos. Prazo de 4 anos. Professor, aonde que está esse prazo? Artigo 1815 do Código Civil. Prazo para entrar com a ação de indignidade, prazo de 4 anos. 4 anos a contar do quê? Da abertura da sucessão. Já estudamos em outra aula, não é isso? Qual que é o momento da abertura da sucessão? Morte. Né? A abertura da sucessão é o momento da morte. Então, 4 anos, quando você for ler lá no 1815, 4 anos a contar da abertura da sucessão, entendas, 4 anos a contar da morte. 4 anos a contar da morte. Prazo de 4 anos. Outra pergunta que me fazem aqui sobre a ação de indignidade. E se já tiver uma condenação do crime transitada em julgado? Bom, aí se já tem uma sentença,
lá na ação penal, condenatória, com trânsito em julgado, lá no crime, aí não vai precisar entrar com ação no cível, tá? Só aí que não vai precisar entrar com ação no cível. Fora essa hipótese de a sentença condenatória no crime, transitada em julgada lá no crime, é que aí não vai precisar entrar com ação aqui no cível, tá? Outra pergunta que também me fazem bastante, professor, e se lá na ação penal, ou a ação penal não foi ajuizada, por exemplo, a ação penal privada perdeu o prazo para entrar com a ação penal privada, que lá no direito penal, processual penal, é prazo de 6 meses, crimes de calúnia, difamação e injúria, por exemplo. Então, não tem, nunca vai ter ação penal, tá? Nesse caso, pode entrar com a ação civil? Pode, sem problema. As esferas são distintas. Pode entrar com a ação civil aqui, sem problema. Né? Ah, professor, e se foi entrar com a ação penal lá no crime e houve uma absolvição por falta de prova? Pode entrar com a ação no cível? Pode também, sem qualquer problema. Tá? As esferas são distintas. A esfera civil e criminal são distintas. Né? Só para fechar esse raciocínio aqui, um exemplo famoso, tem até filme, tem até seriado na Netflix sobre chamado O Povo contra o O.J. Simpson. O O.J. Simpson era um jogador de futebol americano famoso, né? E o O.J. Simpson foi processado apesar de ser lá nos Estados Unidos, o exemplo serve aqui para nós também, né? Apesar do sistema americano ser totalmente diferente, nesse aspecto é igual, né? Essa distinção das esferas civil e criminal, né? E o O.J. Simpson, famoso jogador de futebol americano, foi processado no crime, lá criminalmente, pelo crime de homicídio da ex-esposa e do namorado da ex-esposa, e lá nos Estados Unidos ele foi absolvido todo mundo sabe disso, né? Um caso famoso, ele foi absolvido no crime e no cível ele foi condenado. Então as esferas são distintas. Quem tiver interesse em assistir, tem na Netflix e é um seriado de 10 capítulos, e é interessante esse trabalho que foi feito, né? É um filme, não é um documentário, é em forma de filme mesmo, mas tudo o que acontece no tribunal, lá, desse julgamento, tudo o que acontece no tribunal foi tirado do julgamento verdadeiro. Eles filmaram o julgamento verdadeiro e fizeram um filme, e tudo o que acontece dentro do tribunal é exatamente igual como foi feito. Essa informação que nós temos da imprensa, né, sobre esse filme, foi exatamente igual ao que realmente aconteceu. Então, é uma curiosidade até para saber como que é um julgamento nos Estados Unidos. Esse filme vai mostrar exatamente, dentro lá do tribunal, como que foi o julgamento desse processo famoso, considerado aí o processo mais famoso do século passado por muitos, criminal lá nos Estados Unidos. Está aí mais uma observação de curiosidade, só para a gente fechar esse tema ação de indignidade. Muito bem, ainda dentro de indignidade, o próximo aspecto que a gente tem que aprofundar são os efeitos. Os efeitos da indignidade. Os efeitos da indignidade. Os efeitos da indignidade. Muito bem. Primeiro efeito. É óbvio até que o primeiro efeito é o herdeiro indigno não herda. Então, o primeiro efeito, o herdeiro indigno não herda. Claro, essa é a razão de ter indignidade. O indigno não herda. O indigno não herda. Segundo efeito, o indigno não tem. O que ele não tem? O usufruto. Ele não tem o usufruto dos bens que eventualmente foram para o filho dele. Não tem usufruto e nem a administração. Terceiro efeito, o indigno não pode administrar os bens que foram para seu filho por conta da indignidade. Vamos entender isso direito. Tem lá o pai, o filho e o neto, tá? E esse filho mata o pai, de modo que esse filho é indigno.
Pode o indigno herdar? Não, o indigno não vai herdar porque matou o pai. Tá? Mas essa herança, então, em vez de ir para o filho, que é o indigno, vai para o neto. O neto pode herdar, vamos supor que esse neto seja menor de idade. Ele vai herdar do avô. Ele vai herdar do avô. Mas se ele é menor, não seria o indigno que iria administrar esse patrimônio? A resposta não. O herdeiro indigno não pode administrar o dinheiro do filho dele, porque esse dinheiro foi para o filho dele por conta da indignidade dele, do indigno, por conta do ato da indignidade. Tá? De modo que, então, não haverá a possibilidade do herdeiro indigno administrar esse patrimônio que foi para o filho dele. Então, o herdeiro indigno não tem direito à herança, não tem direito ao usufruto, não tem direito à administração e não tem direito, quarto efeito, à eventual herança. Eventual herança. Então, aqui, aqui tem uma pergunta da Débora. Quem que vai administrar? Quem que vai administrar esse patrimônio? Se tiver o outro pai ou mãe que não praticou ato de dignidade, pode ser esse outro pai ou mãe, ou então vai ser nomeada uma outra pessoa pelo juiz de direito para administrar esse patrimônio. De um jeito ou de outro, o herdeiro indigno não pode administrar esse patrimônio que foi para o filho dele por conta do ato da indignidade. Tá? Vamos supor que essa criança receba esse patrimônio e venha morrer. Pode, e o primeiro herdeiro dele seria a mãe, o pai, que praticou o ato da indignidade. Também não vai poder. Então, também o indigno não vai poder receber essa herança nem de forma direta, nem de forma indireta. Nem de forma direta, nem de forma indireta. Tá? Além do mais, próximo efeito. Próximo e último efeito. O filho do indigno. Eu já expliquei isso, mas só para deixar organizado aí para vocês, se quiserem anotar. O filho do indigno pode herdar por representação? Pode. O filho do indigno pode herdar por representação. Tá? Na falta do indigno, o filho do indigno pode herdar por representação e nós vamos fazer agora um outro exercício, rapidamente, para a gente não deixar qualquer dúvida em relação a esses efeitos. Tá? Todos esses efeitos que eu acabei de explicar, a gente vai fazer um exercício agora para fixar bem esses efeitos. Eu vou compartilhar a minha tela. Eu vou compartilhar a tela. Vocês estão vendo a minha tela compartilhada, não é isso? Acredito que estejam vendo minha tela compartilhada. Muito bem. Vocês estão vendo a minha tela compartilhada? Olha lá, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar o seguinte. O A é a pessoa que vai morrer, é o autor da herança. E ele deixou um filho indigno, né? Porque esse filho praticou um ato de indignidade. Calúnia, difamação, injúria, denunciação caluniosa, homicídio doloso tentado, homicídio doloso consumado. Praticou um ato de indignidade contra o A. Praticou um ato de indignidade contra o A. O C está vivo, vai receber normalmente herança. O D de dado é comoriente, a gente já estudou a matéria de comoriência em outra aula. Tá? E o E de elefante é premoriente. Premoriente morreu antes do que o A. Comoriente morreu ao mesmo tempo que o A. Tá? O C está vivo, vai herdar normalmente. E o B de bola é indigno. B de bola é indigno. Como que vai dividir essa herança? Essa herança vai ser dividida pelo número de filhos. Quantos filhos o A teve? 4 filhos. Então, você vai dividir pelo número de 4. A herança, pelo número 4, a herança, tá? Só que aí você tem que analisar um por um dos herdeiros. O indigno herda?
Esse 1/4 que iria para ele se ele não fosse indigno? Não, não herda. Esse 1/4 da herança vai ser dividido entre os filhos dele. Então, vai ficar 1/4 dividido por 2, 1/8 para o F, 1/8 para o G. Tá? Então, vai ficar 1/8 para o F e 1/8 para o G. E, F e G vão herdar, portanto, por representação. Eles vão herdar o que o B de bola herdaria, se o B de bola não fosse indigno. Se o B de bola não fosse indigno. Esse 1/4 do C vai para o C normalmente, herda por direito próprio. O 1/4 do D de dado não vai para o D, porque o D de dado está morto, como oriente é aquele que morre ao mesmo tempo que o morto, que é o autor da herança, de modo que o D de dado, por ser como oriente, morreu ao mesmo tempo que o autor da herança. A parte dele, esse 1/4 dele, também vai para os filhos dele, são 2 filhos, 1/4 dividido por 2 é 1/8, fica 1/8 por representação para o I, 1/8 por representação para o J. E, finalmente, o E é primoriente, vai ficar esse 1/4 dividido entre 3 filhos, 1/4 dividido por 3, 1/12 para o K, 1/12 para o L e 1/12 para o M, também todos por representação. Tá? Que você tem que perceber aqui antes de nós irmos para as perguntas? Só para a gente terminar aqui o raciocínio. Primeiro, os filhos do indigno vão herdar? Vão herdar por representação. É aquele efeito que eu já expliquei agora há pouco. Estamos colocando aqui na prática. Eles vão herdar o que o indigno herdaria. Portanto, a punição do indigno é uma punição pessoal. É uma pena pessoal do indigno. É uma punição pessoal do indigno. Tá? Então, essa pena é só que não vai herdar, é só para o B. Então, os filhos do B vão sim herdar por representação. Vão herdar por representação. Perceba também que toda essa linha aqui dos netos, quem vai herdar por representação. É sempre assim, né? A primeira linha é a linha daqueles que vão herdar por direito próprio. Quem vai herdar, claro, quem não vai herdar, ponto final. Então, o C aqui herda por direito próprio e todas as linhas para baixo vão herdar por representação. Tá? Pergunta aqui do Emerson, é possível ter indignidade de representação? Na verdade, só poderia, Emerson, se o G aqui também tivesse praticado um ato. Se o G tivesse praticado um ato de indignidade, ele também seria indigno. Então, a parte dele iria para os filhos dele. Quer ver? Vamos aproveitar a pergunta do colega, né? E fazer essa divisão da herança. O colega falou, mas e se o filho do indigno também é indigno? Então, vamos imaginar aqui que o G de gato aqui, né? G de gato é indigno. G de gato é indigno também. Então, a parte dele seria 1/8, se ele não fosse indigno. Mas ele também praticou um ato de indignidade. Ele também não tem direito à herança. Ele também praticou um ato de indignidade contra o A. Calúnia, difamação, injúria, xingou lá o avô, por exemplo, tal. Esse 1/8 que iria para ele vai ficar para os filhos dele. Aí o O vai ser metade de 1/8 é 1/16, metade de 1/8 é 1/16 aqui também, 1/16 para o O e 1/16 para o P, também, claro, por representação, né? Todo mundo aqui para baixo é representação e só a primeira linha, a linha aqui que o C, que vai ser direito próprio. Todos os demais vão herdar por representação. Tá? De nada, Emerson. Então, tá aí a divisão da herança. Mais um exercício apenas, para a gente fechar, então, essa matéria, só para não deixar qualquer dúvida. Tá? Vou imaginar, num segundo exercício, o seguinte. No primeiro exercício, eu disse que o B de bola é indigno, D de dado é comoriente nós já estudamos, E de elefante é premoriente, premoriência nós já estudamos, e agora já estudamos indignidade hoje. Tá? Estamos terminando o tema da indignidade. E o C de cachorro também é premoriente. O
que você percebe aqui, então? O E morreu antes do que o A, D de dado morreu ao mesmo tempo que o A, C de casa morreu antes do que o A, e o B de bola está vivo, mas praticou um ato de indignidade contra o A. O que acontece aqui? Você sempre tem que, quando vai dividir a herança entre os filhos, você tem que fazer, a primeira pergunta tem que ser a seguinte: tem pelo menos um filho que está vivo e vai herdar? Tem que estar vivo e vai herdar, não adianta estar vivo e não herdar, porque o B de bola está vivo e não vai herdar nada. Então, o indigno não herda. C de casa é premoriente, está morto, não herda. D de dado é comoriente está morto, não herda. E o E de elefante é premoriente, o E também está morto, não herda. Nesse caso, nenhum dos filhos vai herdar. Então, o que a gente faz? Risca essa linha como se ela não existisse. Risca essa linha como se ela não existisse. E passa a tratar dos netos exatamente igual como se eles fossem filhos. Olha só, eu vou repetir. Passa a tratar dos netos exatamente igual como se fossem filhos. Ora, se você tem que esquecer essa linha dos filhos, esquecer totalmente. Por que tem que esquecer mesmo? Porque nenhum deles vai herdar, tem que esquecer da linha. E passa a tratar dos netos exatamente igual, como se fossem filhos, você vai dividir a herança pelo número de netos. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 netos, 1/8 para cada um. Aí é diferente a herança. 1/8 para o M, 1/8 para o L, 1/8 para o K, 1/8 para o J, 1/8 para o I, 1/8 para o H, 1/8 para o G e 1/8 para o F. Todos vão herdar por direito próprio. Todos vão herdar por direito próprio. Por quê? Porque, olha, eu vou repetir novamente. Passa a tratar dos netos exatamente igual como se fossem filhos. Ora, se eles fossem filhos, eles iam herdar por direito próprio ou por representação? Por direito próprio, claro, por cabeça. Então, eles vão herdar aqui também, os netos, nesse caso, vão herdar por direito próprio, também chamado de herdar por cabeça. Tá, então, a nossa aula de indignidade. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta sobre indignidade? Nenhuma pergunta? Pergunta da Kiane. Como que seria a prova do ato de indignidade? A prova do ato de indignidade, Kiane, como diz o professor de processo civil, gosta de falar assim, que a petição inicial, você coloca na petição inicial, vou provar por todos os meios permitidos em direito. Mas é mais ou menos isso, né? Fazendo aqui uma brincadeira com o professor de processo civil, você vai provar por todos os meios permitidos em direito. Mas eu vou te responder com mais detalhes a sua pergunta. Você vai provar, por exemplo, com testemunhas, né? Documento, foto, filmagem. Sabe o que se usa muito hoje? Eu falo sempre para os meus alunos tomarem cuidado. Mídia social, né? Você tem canal no YouTube, você tem Facebook, Instagram, grupo de WhatsApp e outras mídias sociais, né? LinkedIn, etc. Tudo que você escreve ali pode ser utilizado como prova e é muito utilizado hoje. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu vejo aí gente colocando foto, filmagem, xingando, ofendendo. Pode virar processo civil, pode virar processo criminal, pode causar um constrangimento. Você vai prestar um concurso, pode te dar problema, né? Há uma investigação sobre a vida da pessoa, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Então, tá aí. A prova, uma das provas que se utiliza muito hoje, é o que se coloca, a pessoa coloca na mídia social. Tá? Um xingamento numa mídia social, tá aí uma prova muito forte. Quantas pessoas não leem ou não ouvem aquele ato
que é um ato que pode ter consequências cíveis e criminais, e até outras esferas, né? Trabalhistas, etc. Tá? A pergunta do Kelvin, o processo pode ser civil apenas ou civil e penal? Pode ser ação só civil. Independentemente de ter ação penal, pode ser ajuizada só ação no civil. Se tiver as duas ações, você vai aproveitar a ação do crime, a ação penal, só se tiver uma condenação no crime, transitada e julgada. Se não, independentemente se está correndo ainda ação no crime ou não, pode entrar na ação no civil. Então, você pode ter ação só do civil, sem ter ação penal, Você pode ter ação no civil, porque a ação penal ainda está correndo. Você fala, está demorando muito essa ação penal, para eu não perder o prazo do civil, já vou entrar com a ação no civil aqui, porque você não passa o prazo de 4 anos decadencial, de 4 anos, lá do artigo 1815. Tá? Então, pode entrar com ação no civil, existindo ou não ação penal. Tá? Você só não vai precisar de ação no civil se já teve ação penal, já teve sentença, já teve trânsito em julgado, consequentemente a ação penal não tem mais, porque já terminou a ação penal com o trânsito em julgado lá da sentença condenatória. Tá? Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Tranquilo. Terminamos esse tema da indignidade, já vamos começar então o nosso próximo